Oi, eu sou a Maria Clara, vem costurar comigo hoje? E o vestido que eu vou costurar hoje vai ser simplesmente o vestido icônico amarelo de Andy Anderson do filme Como Perder um Homem em 10 Dias. Esse daqui foi a primeira versão dele, que foi com um vestido longo, e hoje eu vou estar ensinando pra vocês como costurar esse vestido passo a passo. Eu já tenho uma versão pronta dele, né, com um vestido longo, e hoje a gente vai estar fazendo uma versão curta. Eu peguei essa inspiração da nossa querida Sabrina, e o vestido dela tá muito lindo, porque ela colocou glitter e uma fenda na frente. E o tecido que eu vou estar utilizando hoje vai ser esse crepe Amanda. Ele é muito encorpado. Para quem conhece, o crepe Amanda, ele tem um lado brilhoso e um lado mais fosco. Mas se você quiser, tem outras opções, como o cetim, que ele é muito bom, ele tem um brilho bem mais chamativo, só que eu não gosto de trabalhar com ele porque ele desfia muito. E temos a outra opção, que é assim, ó, top das top, que é a seda. E o meu tamanho de manequim é tamanho 36, que equivale ao tamanho P. Esse daqui é um retalho que sobrou do vestido longo que eu fiz com vocês. Ele tem de comprimento do lado da auréola 2,20 metros por 90 centímetros. Esse lado do tecido tá um pouco mais curto, só que aqui embaixo ele tá mais longo. Então daqui pra cá ele tem 90 centímetros por 2,20. Então eu vou estar utilizando esse pequeno retalho e mais esse retalho aqui que sobrou também. E pra abrir o vestido a gente vai estar utilizando esse zíper invisível. Ele tem 50 centímetros de comprimento. Tem que ser zíper invisível. Ele tem essa parte aqui, ó, um pouco mais fininha. Você consegue ver a diferença do trilho dele. Ele é bem mais fininho do que o zíper tradicional. E no vestido a gente vai colocar ele na lateral, um lado ou o outro. E o molde que a gente vai estar utilizando hoje vai ser esse daqui que vocês vão ter acesso. Essa daqui é a parte da blusa que tem todas as informações aqui do nome, o fio do tecido. E essa daqui é a parte das costas, onde fica o nosso decote. E aqui já tem todas as marcações para você colocar cada faixa. E as partes menores vem o cós da saia, o decote, que ele vai ficar bem assim, ó, daqui até a linha do nosso ombro, as duas faixas, e essa daqui é a parte da alça das costas, e é aquela que fica daqui, vai até aqui embaixo. Vamos recortar o tecido. E para recortar o tecido eu sempre começo pela parte da blusa e a parte principal de baixo. Cortei a blusa 2 vezes e a saia 1 vez. Depois eu cortei a parte das costas, são 2 vezes, um pro lado esquerdo e pro lado direito. Cortei as pequenas partes. Para cortar em viés, a gente pega a ponta do tecido e coloca para baixo. Corta 2 vezes a faixa das costas. Eu sempre gosto de começar pela parte da blusa do vestido. E ela tem vários detalhes que precisam ser costurados. E o molde da blusa ficou assim, todo cortadinho. Olha só como que ele é um decote bem bonito em ver. A gente vai estar costurando primeiro o decote. E esse daqui é o nosso decote. No molde tem todas as informações direitinho, então eu só cortei ele. E eu quis cortar aqui no meio, para eu conseguir dar o detalhe que tem no vestido dela original. Só que se você não quiser fazer esse detalhe, é só você cortar ele direitinho dobrado, que ele já vai vir inteiro. Então antes de costurar esse decote na blusa, a gente vai estar costurando parte aqui de cima da frente. Eu vou estar fazendo tudo na máquina reta. Minha máquina é a Facilita Pro 4432 da Singer. Para costurar, a gente vai estar utilizando o ponto reto. A largura do ponto é você que decide, tá? Eu gosto de deixar no 2,5 pro 3. Atenção, eu gosto de deixar no 3,5 também. Para costurar o decote, eu vou estar colocando direito com direito. A gente só vai costurar apenas essa partezinha aqui. Com o decote costurado, ele fica dessa forma. Tá vendo que fica esse detalhe aqui no meio? Agora a gente vai encaixar esse decote nessa blusinha. E para costurar o decote na blusa, a gente vai colocar a blusa no direito, o decote também no direito, tá? Porque ele vai fazer esse movimento para cima. Então a gente tem que colocar direito com direito. A gente sempre coloca essa pontinha na pontinha daqui, ó. E a gente vai costurar primeiro essa parte, depois a gente vai virar o decote e vai costurar essa daqui. E para girar o decote, a gente levanta o calcador, para no meio da costura e começa a costurar o outro lado. E esse daqui é o nosso cós da saia. E a gente vai colocar ele com a blusa para deixar ela toda completinha, para depois a gente iniciar com a saia. Para você costurar o cós, é só você colocar ele direito com direito, vira ele para cima e vai ficar essa curvinha. É só você ir ajeitando conforme você for costurando. E lembrando que é 1 centímetro de margem de um lado até o outro. E esse é o resultado da parte da frente e da parte do avesso. E com o decote costurado, a gente já pode também colocar a parte das alças das costas. E o formato correto é esse C descendo para baixo. Você coloca 1 centímetro de margem e costura 2 vezes. De um lado e do outro também.
E a blusa costurada fica dessa forma. Olha só como que ela fica toda completinha. Ela já fica assim, ó, perfeitamente no nosso corpo. Então ela já tem o decote, o cós, e eu também já coloquei a alcinha das costas. E agora você precisa ter as duas blusas completas, que é a blusa principal e o forro. Cada costurinha que a gente fez, a gente vai passar ela no ferro quente. E o meu ferro de passar é esse daqui, da Black & Decker. Ele é muito antigo, então eu coloco ele no número 3, porque você tem que ter cuidado que esse tecido, o cetim, ele é tecido sintético, então ele é muito fácil de queimar. E agora sim, a gente vai passar cada costurinha que a gente fez. Quando eu passo ferro quente em cada costurinha, eu gosto de apertar com as mãos pra ela ficar bem seladinha. E sim, isso faz total diferença no acabamento. Também a gente vai fazer isso no decote e nos dois lados da alça. E o resultado fica assim: antes tinha uma costura grosseira e agora tem duas divisões totalmente alinhadas. E pra fazer a costura embutida, eu coloquei alfinete em vários lugares. E pra costurar, a gente vai colocar a blusa principal e o forro direito com direito. E vamos costurar apenas a parte de cima do decote. Já costuramos toda essa parte aqui de cima do decote. Eu já dei uma passada de ferro aqui em cima. O formato da alça é exatamente esse aqui. A nossa cava já tá costurada e aqui em cima já tá costurado. Então, pra gente deixar isso daqui embutido, a gente vai abrir essa alça do jeito que ela tá assim. E vamos colocar direito com direito, tá vendo? Então a gente vai costurar ela daqui até aqui. A gente vai lá pra máquina e vai costurar tudo isso daqui dos dois lados. Costuramos a alça, ela tá toda embutida. Vou estar utilizando essa ferramenta, gente. Ela é muito boa. Como que eu faço para desvirar ele? Dessa forma aqui. Uma das pontas, um pouquinho de tecido e eu fecho essa pinça. A pinça tá aqui dentro, agora é só a gente fazer o movimento para desvirar. Até ela aparecer aqui na frente, a gente puxa. E a alça, ela fica totalmente embutida embaixo e em cima, tá? A única abertura que vai ficar, mas a gente vai conseguir costurar, é esse buraquinho aqui, tá? A gente só vai dar uma dobradinha pra dentro e vai passar uma mini costura aqui, daqui até aqui embaixo. E aí sim a alça tá pronta. E essa daqui, gente, é a blusa que já tá quase pronta, com o decote já todo embutido, a alcinha também, ó. Essa daqui é a parte principal e ela tá ficando assim no nosso corpo, ó. Ela já tá toda montadinha. Só falta eu encaixar a parte da saia e é isso que a gente vai fazer agora. E a parte da saia é esse molde aqui, ó. E ele vai se tornar um vestido. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que costura. Para costurar a saia, a gente vai colocar apenas um lado, que vai ser o lado principal. Ele tem dois lados. A gente só vai pegar o lado que vai ficar na frente. A gente vai jogar o forro para trás. A saia costurada, ela tem que ficar assim. Então a gente vai virar ela para cima, direito com direito. A gente vai fazer igual a gente fez com o cós da cintura. A gente vai colocar aqui, vai ir costurando de pouquinho em pouquinho. E a margem de costura é de 1 centímetro. Se para você facilitar, coloca vários alfinetes como está aí. Dá uma costura de uma ponta até a outra com 1 centímetro. Começamos a parte das costas mudando o nosso ponto, porque a gente vai costurar tipo uma overlock no nosso revel. Revel é essa parte pequenininha que imita a parte das costas. E ela ajuda a gente a ter a costura embutida nos acabamentos. E pra não desfiar, eu tô fazendo esse ponto tipo overlock nos dois lados. Chegou a hora de colocar o zíper. E nesse caso, eu quero todo o acabamento embutido. Então eu vou começar colocando o zíper pelo revel. Então eu vou colocar ele por cima do revel, apenas um lado. Coloco alfinetes pra segurar e vamos costurar a faixa das costas. A gente vai colocar direito com direito, vai dar uma costura de 1 centímetro e vai selar com ferro quente. Agora sim, a gente vai colocar as duas faixas em uma posição de X cruzado. Então, uma vai ficar apontada para cima e a outra vai ficar apontada para baixo. E isso tudo vai ser em cima do revel, porque o lado certo a gente vai colocar por cima e vai dar uma costura. Então, a gente vai colocar direito com direito, vai dar uma costura em toda essa parte aí de cima. Recomendo colocar alfinetes, porque essa parte são várias que podem escorregar durante o processo. E eu vou estar usando esse calcador de zíper invisível para colocar o zíper. Então eu vou costurando devagarinho, porque zíper dá trabalho. A gente vai costurando de cima até embaixo. E o resultado de um lado fica assim, totalmente embutido na parte do zíper. Para embutir a parte do decote, a gente vai abrir e vai colocar essas faixas dentro dessa partezinha aí. Vamos abaixar um pouquinho o zíper para não dar problema. E vamos fazer o mesmo esquema, colocar direito com direito. E a faixa não pode ficar aí para fora, ela tem que ficar dentro. E o resultado fica assim, tudo embutido dos dois lados. Agora o zíper na blusa, a gente vai colocar um lado do zíper, só que agora tem a nossa alça. E para ficar um efeito bonito, a gente coloca a alça embaixo do zíper e o zíper por cima. E lembrando que o forro ele vai ficar em cima disso tudo pra gente conseguir uma costura embutida. Então vai ficar igual um sanduíche. O zíper, a alça e todo esse forro por cima. A gente vai costurar toda essa lateral.
O lado costurado fica dessa forma, todo embutido de um lado e do outro. E a alça daqui da blusa, ela fica por cima do zíper. Para embutir o outro lado, a gente já deixa pronto essa parte aqui de fora do decote, tá? Ele já tá costurado, já tá embutido. É só a gente colocar direito com direito e dar uma costura daqui até embaixo. A gente sempre coloca primeiro a faixa, porque a faixa vai ficar embaixo disso tudo. Então, uma fica pro lado de cima e outra fica pro lado de baixo, fazendo o mesmo X cruzado. E logo em cima da faixa, a gente também já coloca a alça da frente. Com tudo isso posicionado, agora a gente vai colocar por cima a parte das costas. Então o revel ele tem que ficar para fora e a parte principal para dentro. Então vai ser direito com direito. Com isso por cima, a gente vai colocar o forro e costurar a lateral inteira até a parte da saia. E para finalizar o vestido, a gente vai costurar a parte das costas. E a gente vai embutir essas duas partes, abrindo elas, o forro e essa parte principal. A gente vai colocar elas uma por cima da outra e vai dar uma costura com 1 centímetro de margem da ponta até a ponta de baixo, que no caso é a nossa barra. E esse daqui foi o resultado do vestido, gente. Olha que lindo, a parte das costas ficou igualzinha do filme. E esse daqui é a versão longa. Eu fiz duas versões. Essa daqui, que é igual ao original, e a saia curtinha, que depois eu vou mostrar pra vocês. Eu também coloquei um zíper bem longo pra não ter problema na hora da gente estar colocando o vestido. E atrás ficou desse jeito aqui, olha só. As duas faixas, elas combinaram demais, demais. E essa modelagem a gente conseguiu trazer do PP ao GG, então todo mundo consegue fazer. Eu já tinha procurado várias e várias versões desse vestido, só que eu nunca tinha achado uma muito parecida, e essa daqui foi o que a gente mais conseguiu trazer. E essa daqui foi a segunda versão que eu consegui fazer inspirado no vestido da Sabrina Carpenter que eu tinha mostrado pra vocês. Basicamente tudo igual, a única coisa que eu mudei foi a saia, né, que eu tive que adaptar. Essa daqui é a parte das costas desse vestido, gente, é muito lindo. Então basicamente a gente foi dando um upgrade, né, e melhorando cada vez mais essa modelagem, e a gente fez duas versões, e essa daqui é a versão final do decote das costas. Com certeza esse modelo aqui é o mais favorito de todo mundo dos anos 2000. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijão, fui!